O Senhor hoje falou muito forte ao meu coração sobre estas parábolas. Todos nós sabemos que Jesus, ele falava a linguagem muito peculiar daquele tempo. E o Senhor Jesus usava de parábolas para que a mensagem fosse pregada e entendida. Como nós costumamos dizer que para falar de Jesus não precisa palavras eloquentes, palavras difíceis de ser entendidas, né? Não que a gente é contra quem estude, de jeito nenhum, né? O estudo, ele é muito bom, a cultura, né, é muito bom. Às vezes quando a gente fala assim, às vezes as pessoas falam, então está criticando quem estuda. Não, tem que estudar sim. Estudar é muito bom. Estudar nos faz entender e compreender as coisas melhores. Por falta de conhecimento, existem pregações que traz pontos de interrogação, né? Existe até aí nas redes sociais que foi um deboche muito grande, mas muito grande mesmo. Foi uma coisa assim horrorizante. Em um estádio, não foi nenhuma igreja pequenininha que aconteceu. Foi um estádio muito grande, muita gente, mas mais de 10 mil pessoas. E um pregador lá pregando, todo entusiasmado lá, mas entusiasmou-se de um jeito que, misericórdia, não tem como você falar que aquilo não existe, irmãos. É por isso que é perigoso, internet é bicho feio. E ele falava sobre o Danal. Solte o cabo Danal. Só que o Danal virou pregação. Olha a falta de sabedoria. E esse Danal, e ele falava que Danal era homem de Deus. Que Danal era homem de fé. Quem aqui já ouviu isso aí? Já viu, né? É um homem guerreiro. Danal, irmão, Danal é um homem guerreiro. Danal. Aí depois ele falou assim, eu não sei onde é que está escrito, mas está escrito na Bíblia que Danal era homem de fé. Irmãos. Aí quando a gente corrige a igreja, cuidado com a internet. Cuidado com aquilo que você vê na internet, né? Então eu não sou contra estudo de jeito nenhum, muito pelo contrário, tem que estudar, que é para não sair asneira, né? Que onde é que já se viu Danal? Aí outra vez foi um lá que falou assim que Jesus era músico. Quem aqui já viu essa também? Que Jesus era músico. Olha, irmão, Jesus era músico. Porque ele tocou no esquife. Jesus era músico. Ele tocou no esquife. Oh, meu Deus, o esquife, naquela época, é o caixão hoje, conhecido como nós. Hoje nós conhecemos como caixão. Naquela época foi o esquife. E aí o pregador saiu falando que Jesus era músico. Tocou no esquife. Irmãos, é umas coisas assim que às vezes a gente leva na brincadeira, mas isso aí é realidade, viu? Isso é realidade, isso não é bobeira não. Então, é gostoso a gente conhecer a palavra. Esses dias mesmo eu estava vendo algo e a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, porque eu na minha casa, eu particularmente, eu tenho Bíblia de tudo quanto é estilo. A linguagem. A gente se preocupa muito com a linguagem da palavra, né? O texto, o contexto, o conteúdo, a palavra é a mesma, porém a linguagem é diferente. E tem algo que na internet é falado, que pela Bíblia Almeida, essa que vocês têm, a Bíblia do culto, a linguagem é diferente. Mas se você for olhar por outras linguagens, principalmente da King James, ela existe. Então é muito difícil você falar assim, não é assim.
vamos olhar para depois a gente falar. Então, eu gosto, desde muito nova o Senhor me chamou assim, na intenção de aprender, não só ouvir, mas aprender. Então, o que eu estou querendo dizer para você? Aprenda na sua casa, leia, pega um contexto ali, vai até o fim. Geralmente nas Bíblias, mesmo a mais simplesinha, no rodapé dela vai ter lá alguns versículos de concordância, chama-se versículos de concordância. Pode até não ter o estudo, mas pode ter ali os versículos de concordância. Você mesmo faz um estudo. Amém? Então todos nós temos livre acesso à palavra de Deus para nós entender. E aquilo que a gente não entende, a gente pergunta para o pastor, pergunta para o professor da escola dominical, né, que o professor tem por obrigação saber um pouquinho, né, para poder ensinar. E o Senhor hoje colocou, eu meditando profundamente nessa palavra, o Senhor colocou no meu coração Lucas, capítulo 15. Não. Lucas, capítulo 15. A minha Bíblia aqui não é a do culto, então eu não sei a página que está aí. Página 108 NT, Novo Testamento. Lucas capítulo 15. Eu vou estar lendo, irmãos, porque o Senhor me deu ela inteira. E para nós entendermos ela inteira, eu preciso ler inteira. Então eu vou estar lendo para a gente ganhar tempo, ok? O tema diz: Jesus come com os pecadores. E aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir a Jesus. Entretanto, os fariseus e os mestres da lei o censuravam, murmurando: este saúda e se mistura a pessoas desqualificadas e ainda partilha do pão com elas. Foi então que Jesus lhes propôs a seguinte parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou até que a encontre? E assim que a encontra, coloca-a sobre os ombros cheios de júbilo e ruma para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e anuncia: alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei minha ovelha perdida. Eu vos afirmo que da mesma maneira haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. Ou ainda, qual a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne suas amigas e vizinhas e proclama: alegrai-vos comigo, porque agora achei minha dracma perdida. Eu vos asseguro que de igual modo há grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais velho, o mais novo, reivindicou do seu pai: pai, dá-me a parte da herança a que tenho direito. E consentindo, o pai repartiu sua propriedade com eles. Não se passou muito tempo, e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome. E ele começou a passar muitas necessidades. Por esse motivo,
foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu e, pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho, e muito o abraçou e beijou. Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, veste-o com distinção, ponde-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei o novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos, porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Entre mentes, o filho mais velho estava no campo. Quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças. Então chamou um dos servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Este lhe informou: teu pai regressou, teu irmão regressou, e teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter recebido uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito para que pudesse festejar com os meus amigos. No entanto, chegando em casa esse teu filho, tu pôs fora os teus bens com prostituta, que pôs fora os teus bens com prostitutas. Tu ordenaste matar o novilho gordo para ele. Então lhe arrazoou o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que possuo igualmente é teu. Porém nós tínhamos que celebrar muito a volta deste teu irmão e regozijarmos-nos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos nesta noite, agradecemos a ti, Senhor, pelos louvores, agradecemos a ti pela leitura desta palavra. Senhor Deus, nos ajuda, nos ensina, nos capacita. Senhor, eu não sei o que o Senhor deseja para conosco, mas eu quero, Senhor, ser tão somente, Pai, um canal de bênção em tuas mãos. Senhor Jesus, que o Senhor venha, Senhor, colocar em nossos corações a tua vontade, que é soberana. Nos ajuda a entender, a compreender, a aceitar a tua boa e agradável vontade em nossas vidas. Nos ensina, Senhor Jesus, nesta noite, para a glória do teu nome. É o que eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor Jesus. Podemos sentar. Uma leitura bem comprida. Nós sabemos que Jesus
ele ensinava através de parábolas. Porque parábola é fácil de ser entendida. Ovelha, quando Jesus falava de ovelha, eles entendiam muito bem, porque era o trabalho deles naquele tempo. Quando falava de pesca, eles entendiam muito bem, porque era o trabalho deles. Quando se falava de seara, eles entendiam muito bem, porque era o trabalho deles. Então Jesus, ele trabalhava nos corações através da sua palavra e através de coisas do momento que eles estavam vivendo, para que entendessem a palavra do Senhor, entendesse o reino do céu. Quando nós dizemos que a nossa vida natural, ela caminha junto com a vida espiritual, e tem um gato entrando na igreja, a nossa vida espiritual, ela caminha igual com a nossa vida natural. É a mesma coisa. Nós trabalhamos na vida natural, mas nós trabalhamos também na vida espiritual. Tudo contribui. E Jesus, para ele falar, para ele chegar aos corações, ele entrava por esse caminho. Foi o caminho que ele achou. Os fariseus porque queriam pegar Jesus em uma falha. Aqui logo no começo, já está: entretanto os fariseus e os mestres da lei porque queriam colocar Jesus contra a parede. E Jesus, irmãos, ele nunca fez acepção de pessoa. Ele nunca fez, e ele não aceita que nós fazemos. Para Deus, ninguém é melhor do que ninguém. Jesus, ele viveu no meio dos pecadores. Só que tem um porém: Jesus não pecou. A gente tem que entender isso. Ah, mas Jesus viveu no meio dos pecadores e tal, então nós vamos viver e vamos fazer. Não. Nós conseguimos ver que Jesus viveu no meio, mas ele não se contaminou. Muito pelo contrário. Para Jesus salvar, era preciso ele estar no meio. Na nossa vida, às vezes as pessoas aceitam Jesus, irmãos, e tem um bloqueio, sabe? Porque acha que só porque é crente, aí agora eu aceitei Jesus, agora eu sou crente, agora eu tenho que fazer uma bolha, vou me enfiar dentro dela, e daqui ninguém sai, daqui ninguém entra. Irmão, não é isso não é ser crente. Isso não é ser crente. Como que você vai ganhar alma se você não quer estar no meio das almas? Como que você vai pregar Jesus? Como que você vai pregar a palavra se você não está no meio do povo? O salmista Davi diz que nós não podemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Jesus, quando ele sentava para se alimentar com o povo, ele não sentava na roda dos escarnecedores, ele se sentava e ele é que comandava a situação. É diferente. Se eu quero ser uma pregadora da palavra, se eu quero ganhar almas, eu não posso me fechar no meu mundo. Eu não posso me trancar dentro do meu mundo que eu criei, simplesmente porque eu aceitei Jesus. Agora eu sou uma pessoa diferente, agora eu tenho que ser santo.
com os publicanos? Ou será que nós ficamos assim, não, fulano eu vou? Então, porque, fulano é legalzinho. Ali dá para pegar a palavra. Então, não, ali... Imagine se Jesus fosse assim. E aqui nessas 3 parábolas que nós acabamos de ler, tudo se perdeu. Todas essas 3 parábolas, tudo aqui se perdeu alguma coisa. O pastor perdeu a ovelha, a mulher perdeu a dracma e o pai perdeu o filho. Mas todos eles, Jesus estava dizendo, você pode perder, mas se eu estiver no meio, o que foi perdido, eu trago à tona. Quando Deus está na frente, quando Deus está no comando, até o que se perdeu se encontra novamente. A ovelha perdida significa nós que muitas das vezes nos perdemos no meio do caminho. Nós somos ovelhas. Quantas ovelhas que quer porque quer sair, quer ver pasto diferente e sai desembestado. Aí daqui a pouco o pastor começa, meu Deus, cadê minha ovelha? Cadê minha ovelha? Cadê minha ovelha? Aí Jesus ele olha e diz assim, qual? O pastor que tendo 100 ovelhas, se ele der falta de uma, ele não deixa as 99 lá no curral e sai em busca daquela que se perdeu. Porque as 99, elas já estão no aprisco, elas já estão sendo cuidadas. Mas uma, às vezes por rebeldia, às vezes porque quer conhecer o que não é para conhecer, procurando o que não perdeu, acaba se perdendo. Mas o bom pastor, ele vai atrás daquela, ele pega as 99, fica vocês aqui, fecha ali a porteirinha, daqui a pouco eu volto, tenho algo a buscar. E Jesus vai dizendo, e ele encontrando esta ovelha, ele não coloca em seus ombros com alegria e volta para o rebanho e trazendo consigo aquela ovelha perdida. Ele faz festa. Aí Jesus continua dizendo para aqueles fariseus, e qual é a mulher? Lucas aqui ele está dizendo sobre a dracma. A dracma, irmãos, naquele tempo era validade de 1 dia de trabalho. Olha a importância e o porquê da preocupação daquela mulher quando ela perdeu a sua dracma. Na Palestina, as casas na Palestina não tem janela, não tinha janela, não, era uma porta e era feito de barro, era escuro. Por isso que o texto está nos dizendo que ela acendeu a candeia e com diligência pegou a vassourinha, que não era a vassoura que a gente tem hoje, e vão caçar essa dracma, eu preciso dela. Quantos têm perdido as suas dracmas e não têm parado para procurar?
salário mínimo hoje é quanto? 1.300? 1.400. Dividido aí, vamos lá, patrão. Quanto que é um dia de trabalho hoje? Para quem é... Quanto é um dia de trabalho hoje? Que é 1.400 por dia, por mês, um dia dá quanto? 60, 70 reais? É isso? Digamos que 60, 70 reais aí, né? Para quem salário mínimo. Faz falta ou não faz falta, irmãos? Imagine você trabalhar o dia inteiro. Vamos nós, eu já fui diarista. Imagine você trabalhando diarista, acho que está o quê? Uns 120 reais, né? 150, digamos assim, né? Vamos chutar aí 150, porque ainda é pouco ainda, né, irmão? Porque pelo amor de Deus, né? Mas tudo bem. Aí vamos supor, eu trabalhei o dia inteiro de diarista. É o meu dia de serviço. Das 8 da manhã até as 6 da tarde. Pensa naquelas casas carnicentas, que o povo só limpa uma vez por ano, que diz que é pro Natal chegar. Pensa aí. Aí, você pegou os seus 150 reais. Eita glória! Chegou em casa. Onde foi que eu botei o dinheiro? Cadê esse dinheiro? Cadê a minha dracma? Pensa no desespero daquela mulher. É por isso que Jesus pegou as coisas do dia a dia para mostrar em parábola o que significa na nossa vida espiritual a nossa vida. Nós perdemos coisas, irmãos, e às vezes nem imaginamos que perdemos. Achamos tão normal perder coisas que quando vamos lembrar, aí já não sabe nem aonde foi que perdeu. Mas aquela mulher, ela foi rapidamente. O texto diz que ela acendeu uma candeia e foi procurar. E foi varrer na casa, e foi varrendo, e foi para debaixo da cama, e foi olhando, e foi para todo quanto lado. E Jesus disse, e ela achando, ela não chama suas amigas? Ela não vai chamar suas amigas para fazer uma festa? Porque ela achou aquilo que havia se perdido. Aí Jesus vai dizer, haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende quando era as 99 e também quando é a mulher, quando ela acha. Eu vos asseguro que de igual modo há grande júbilo na presença dos anjos por um pecador que se arrepende. Tudo isso que Jesus estava falando era simplesmente para mostrar para aquele povo que murmurava tanto de Jesus no meio do povo. E Jesus estava dizendo para eles, para mim o que importa é o reino. Jesus, lá na frente, ele vai dizer que o médico não veio para os sãos, mas sim para os doentes. Às vezes, irmãos, nós estamos na casa do Pai, o Pai nos resgatou, nos achegou a Ele, e aí nós nos acomodamos na nossa vidinha que estamos tendo e nos esquecemos daqueles que nós temos que buscar. Pois bem, quando chegamos na parábola do filho perdido, o que me chama a atenção, irmãos, nessa parábola, não é o filho que perdeu. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nessa parábola, mas o foco desta parábola não é o filho que se perdeu, é o filho que ficou. Se você olhar o texto e o contexto, o forte é
filho que vai, nós já conhecemos. É o ingrato. Por isso que Deus, um dos pecados, irmãos, que mais fere o coração de Deus, é o pecado da ingratidão. Esse filho aqui, ele foi acometido de uma ingratidão muito grande na sua vida. E se nós não tomarmos cuidado, esse espírito maligno entra em nossa vida. E nós começamos a ser ingratos. Ingratos pelas pessoas que estão ao nosso redor. Ingratos por aquilo que Deus nos entrega em nossas mãos. Ingratos por aquilo que Deus já fez em nossa vida e nós olhamos e dizemos, eu não pedi nada. Tem ingratidão, irmãos, que é tão profunda. Tem pessoas que saem do rebanho do Senhor e a ingratidão, ela entra de uma forma tão maligna que é capaz de dizer, eu não pedi para fazer nada. Fez porque quis. É por isso que a ingratidão fere o coração de Deus. Nós devemos ser gratos ao Senhor. O filho aqui que se perdeu, ele não tinha necessidade nenhuma de se perder. Ele tinha tudo, pai rico, tinha uma fazenda, tudo era dele. Porque se tinha bens para repartir, né, irmãos? Significa que era rico, né? Opa! Não precisa nem ir para teologia. Tinha tudo, tinha servos. Digamos que hoje, para o nosso mundo de hoje, trazendo para hoje, empresários. Um empresário pai que tinha 2 filhos, que também são empresários, porque o que é do pai é do filho. Trabalhavam ali, produzia sua riqueza, tinha tudo de bom, não lhe faltava absolutamente nada. Mas a ingratidão do filho que queria passear lá fora, que queria conhecer o que não precisava, que foi procurar o que não perdeu, e aí vem a permissão de Deus. E o texto vai nos dizer que ele chega para o pai e diz, pai, me dá a minha parte aí. Me dá a minha parte, que eu quero dar umas passeadas. Entendeu? É meu. O dinheiro é meu, né? Então, tá bom, filho. Você está pensando que Deus, irmão, vai ficar passando mãozinha? Deus, ele já sabe a consequência lá na frente. Ele sabe. Porque tudo isso daqui, irmãos, essa parábola, tudo isso daqui é filosófico. É trazendo para cada região, para cada tempo, para cada época. E aqui Jesus dizendo para aquele povo que estava indagando ele, que aquele moço, o pai dele resolveu, tá bom, filho, tá, vamos partir. O que é teu, o que é meu, o que é do seu irmão fica em paz, pode ir. Passando-se uns dias, o texto vai dizer que ele resolveu, arrumou a trouxinha dele, catou o dinheirinho dele e ó, perna para quem tem. Vou viver minha vida. Olha a ingratidão. Deixou o pai, deixou a casa do pai, deixou tudo aquilo que o pai conquistou para ele e foi para uma terra distante. E Jesus falando para os seus seguidores. Aí, sabe o que aconteceu? Naquela terra onde ele estava, porque tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. O tempo da ingratidão
ela tem fim. Aí aquele homem, ele foi, esbanjou tudo, com mulherada, né? Mal sabia ele que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Já é um outro contexto. Quando a Bíblia vai citar, quando a Bíblia aqui cita Jesus citando esse detalhe da vida dele, Jesus está dizendo que o nosso corpo não foi feito para ser mutilado, para ser destruído pelo inimigo. Pois bem, e quando Jesus começa a dizer isso, e aí Jesus chega ao ponto de dizer assim: então, acabando-se tudo, acabou todo o dinheiro dele. Inconsequentemente, na hora que acabou o dinheiro, veio a fome. Acabou o dinheiro, em seguida veio uma grande fome naquela cidade. Eu peço para os irmãos deixar para mim Levítico 11, versículo 7, para vocês poderem entender uma coisa. Jesus aqui enfatiza o fato que quando ele acabou-se o dinheiro dele e houve uma grande fome naquela cidade, Jesus vai dizer que aquele moço, ele sentiu tanta fome e ele foi pedir emprego para um trabalhador daquela cidade. E o único emprego, irmãos, que apareceu para ele foi ele cuidar de porcos. Para um israelita, porco significa pecado, imundícia. Olha o que Deus permitiu aquele menino, aquele mancebo, aquela criança. Porque quem tem juízo não deixa aquilo que tem de seguro para ir ao encontro do inseguro. Em Levíticos vai estar dizendo os animais puros e os animais impuros. Aonde foi que aquele menino, aonde foi que aquele jovem foi ter que ir procurar emprego? Cuidar de porco, comer as bolotas. Tem versões bíblicas que vai falar bolotas, comida de porco, lixo. Ele almejava encher a sua barriga de tanta fome, mas aquilo ali era a pior humilhação na vida dele, porque o israelita sabia o que era a significação de um porco. Por favor, leia Levítico capítulo 11, versículo 7. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não remói estes vós será imundo. Isso. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não remói. Estes vós será imundo. Imagine, irmãos, às vezes você olha assim e fala: puxa vida, mas se na Bíblia está escrito, por que nós comemos porco? Deixa essa questão para um outro estudo, porque se nós bem tivéssemos um pouquinho mais de juízo, nós não comeríamos mesmo, né? Mas enfim, não é o caso hoje. Quando Jesus, ele está dizendo isso àqueles homens,
Ele está dizendo: a humilhação que ele está passando não corrobora com a desistência que ele teve lá atrás. A ingratidão que ele teve lá atrás, que ele abandonou, e eu permiti, porque Deus, ele permite. Tudo tem a permissão de Deus. Tudo. Só que Deus não tira a consequência daquilo que nós plantamos. Aquele jovem, não foi tirado dele a consequência. Ele tinha tudo, não tinha? Poderia ter ficado quieto no canto dele, não podia? Podia. Assim, com tranquilidade, tá ali, tudo belezinha, tudo bonitinho. Ah, não, eu quero coisa nova. Olha, irmãos, a maioria das coisas novas volta com 9 meses. A maioria das coisas novas, tá tudo dentro da igreja, tudo dentro do rebanho. Tudo dentro do rebanho. Aí começa a querer conhecer coisa nova. Quando volta tudo novo. Cheio de tatuagem. Cheio de tatuagem. Piercing. É piercing. É piercing, é tatuagem, é 9 meses. E aí vai as coisas novas. É isso aqui, ó. Mas o nosso Deus, que é misericordioso e longânimo em perdoar pecado, ele representa o pai daquele jovem. Que o pai, à distância, quando ele olha lá no fundo, ele vê alguém vindo e ele diz: ali é meu filho que está vindo ali. Sabe por quê? Porque lá atrás, quando o filho almejou, ele reconheceu, a Bíblia diz que caindo ele em si, o que foi que ele fez? Ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu mesma dizendo, não sou digno de ser chamado de filho. Agora o engraçado é aqueles, né, irmão, que sai, apronta, pinta e borda, e quando chega, ainda chega com o nariz empinado. Aprendeu alguma coisa? Existe uma diferença. Esse aqui, ele pode ter sido ingrato, ele pode ter sido o que fosse. Ele abandonou, ele fez tudo. Mas ele se humilhou. Ele se humilhou. Ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Esse pai não era só o pai dele, porque aqui Jesus estava representando, estava falando com o povo de Israel. Estava falando, quando ele pecou, ele abandonou, não foi o pai natural, ele abandonou, foi o pai espiritual. Ele abandonou, foi o Deus Todo-Poderoso que salvou ele, que limpou ele, purificou ele. A ingratidão foi para com o Pai Celestial. Só que, quando nós caímos em si e olhamos para o nosso erro, olhamos para o nosso pecado e dizemos: Pai, pequei contra ti e contra o céu, me perdoa, eu vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir para ele fazer de mim como seus jornaleiros. Tem algumas versões que falam jornaleiros. A minha diz como os trabalhadores da casa de meu pai. Porque eu não preciso que ele me chame de filho. Eu não quero, eu sei, eu reconheço que eu errei. Existe a diferença, irmãos, de quando você tem um coração quebrantado,
E existe a diferença de quem tem um coração arrogante, de que acha que sempre está certo, cheio da razão. Eu não errei, ou ainda sabe até que errou, mas ainda coloca a culpa em alguém que errou por causa de alguém. Aí Jesus olha e diz que quando ele caiu em si, e ele disse: agora eu vou me levantar. E a Bíblia diz que quando ele se levanta, que ele vai, o Pai já estava à sua espera. Irmãos, quando as pessoas chegam na igreja de volta, Jesus já estava esperando há muito tempo. Quando um filho se arrepende, volta, papai já está sabendo disso há muito tempo. É por isso que eu e você temos que ser canal. Nós temos que ser canal. Nós não podemos olhar para as pessoas e ver só porque elas erraram, elas pecou, elas erraram, e não abraçar. Nós não podemos compactuar. Compactuar é uma outra história, mas deixar de amar, deixar de cuidar, de jeito nenhum. Isso não é evangelho. E isso nós aprendemos nesta parábola. Agora, pois bem, quando o filho volta, o pai, representando aqui papai do céu, o pai, ele chega e já fala logo: pega logo a roupa nova, vai lá, já chama logo o funcionário lá, o trabalhador, vai lá, pega a roupa, já pega logo, e é o melhor. Aí ele olha e fala: agora o anel é a aliança. Roupa significa distinção. Temos que ter distinção. Vai lá, pega a roupa, a melhor roupa, a melhor veste. E também o anel, porque o anel é a aliança. Estou eu renovando a minha aliança com ele. E também o sapato nos pés, porque o sapato só usa quem é filho. Escravo não usa sapato. Naquela época, os trabalhadores não usavam sapato. Olha que interessante. Ele, quando caiu em si, ele disse: eu não sou digno. Eu não estou querendo voltar para a casa do meu pai para eu receber tudo que eu tinha e ainda em dobro. Eu quero ser igual a um jornaleiro. Eu tendo de comer e tendo onde eu dou, colocar a minha cabeça para dormir, tá ótimo. Aí Jesus olhou a humilhação e falou: rapaz, agora gostei, é assim mesmo. É assim mesmo. Agora é a hora de eu te honrar. O problema pior foi no filho, no outro filho. Esse teve jeito para ele. Agora eu quero que você mostre na Bíblia o que aconteceu com o irmão. Porque o texto vai nos dizer que ele se irou, porque o pai cuidou, aceitou quem voltou. Ele irou com o próprio pai, ele retrucou, ele discutiu com o pai. Mas por quê? E você sabia que na igreja acontece isso, irmãos? Quando uma pessoa volta para a igreja, e às vezes tem os engraçadinhos que quer ensinar o pastor a ser pastor. Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Às vezes nós dizemos que queremos que Deus salve, que Deus traga de volta isso e aquilo outro. Aí quando Jesus faz, nós nos revoltamos. Mas por que ela? Porque ele saiu
formou barriga, e não sei o quê, e não sei o quê. Aí e se tatuou-se todo, e tá aí com os cabelos que é 5 cores, de cima e embaixo, e virou um papagaio. Agora voltou para a igreja, o pastor aceitou. Uai, irmão, se a gente não aceita, vai fazer o quê? Esse filho que ficou é os cri-cri. São os cri-cri da vida espiritual que nos rodeia, tanto na sua vida quanto na minha vida, no ministério, na obra do Senhor. O filho mais velho, ao invés dele ficar grato a Deus por aquele que é o sangue dele, ele não teve gratidão nem para receber o irmão que estava morto, que estava desamparado. Quando nós olhamos o texto e vemos o que Jesus estava dizendo para aquele povo, eu não vejo como você vê. Eu não entendo como você entende. Eu atento para o coração. Você olha a aparência. Olha o texto que vai dizer, irmãos. O filho diz para o pai: eu estou aqui. Nunca fiz nada. Nunca te desobedeci. Estou aqui a vida inteira. Ele nunca me deu um cabrito. Cabrito era o menor valor que tinha na fazenda. Nunca me deu para eu regozijar com meus amigos. Aí o pai olha para ele: mas meu filho, você não pegou porque você não quis. Você não pegou porque você não quis. Você estava aqui a vida inteira, o tempo todo. Quantos estão dentro da casa do Pai e não goza daquilo que Deus entregou para ele? Quantos de nós estamos na casa de Deus, irmãos? Porque aqui Jesus está falando nessas parábolas, é reino. Quantos de nós estamos na casa do Pai, mas não regozijamos, não participamos, não estamos de acordo com o que Deus tem nos dado? E depois murmuramos. Nós murmuramos. Eu estou aqui há tanto tempo. Eu estou aqui há tantos anos. Agora chegou um aí, ó, já está lá pregando, já está lá cantando, já está lá dirigindo o culto, já tá... E eu aqui, há quanto tempo? Só que ele se esquece que ele está há tanto tempo, mas não se manifesta na presença do Pai. O filho mais velho, o próprio pai disse: tu estás aqui comigo, o que eu tenho é teu. Você não pegou o cabrito porque você não quis. Está aí, meu filho. Você não é abençoado porque não quer. A bênção está aí, a obra está aí. Aí aquele moço, nós não vemos o fim. Você consegue entender, igreja? Que nós não vemos o fim. O fim é o pai dizendo a seguinte: porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta deste teu irmão e regozijarmos-nos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Termina por aqui. Irmãos, honre o que Deus te deu. Honre a salvação que Deus te deu. Honre, seja grato a
encerrarmos, na qual vai dizer sobre a nossa salvação. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito é o Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Consegue entender? Glória a Deus. Ele nos abençoou, irmãos, com toda sorte de bens. Aleluia. Nós temos em nossas mãos as bênçãos do Senhor. Só que muitas das vezes nós não estamos recebendo porque nós não queremos. Nós estamos deixando muitas das vezes os problemas consumir a nossa mente, consumir a nossa vida, e deixamos de ser verdadeiramente filhos. E filhos têm herança. Nós temos herança diante do nosso Deus. E Ele olha para mim e para você: honre aquilo que eu te dei. Agradeça, seja grato por aquilo que eu te dei. Eu te dei a maior riqueza. Foi o meu filho ter ido no mundo para morrer em resgate da tua alma. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E muitas das vezes nós começamos a ser igual esse irmão mais velho. Ficamos com raiva porque Deus está abençoando alguém e a bênção não chega em nós. Só que nós estamos dentro da bênção e nós não estamos enxergando ela. Aleluia, glória Glória a Deus. E ficamos com raiva, ficamos irados. Por que Deus está abençoando a irmã fulana? Por que Deus está abençoando o irmão fulano? E eu que estou aqui há tanto tempo? Aí Jesus olha e diz: você está, e você era para estar comendo, era para estar bebendo, era para estar vivendo o melhor da tua vida, mas só sabe reclamar. E aquele filho, ele só sabia reclamar. A ira dele, irmãos, a ira dele se acendeu contra o seu próprio pai, a ponto dele dizer ao seu próprio pai: esse teu filho não era nem mais o meu irmão. Você consegue entender isso? Você consegue entender uma pessoa irada? Hã? Consegue entender uma pessoa irada? Esse teu filho aí, ó. Hã? Agora vem você aí, que até o respeito perde, né? Já prestou atenção? Que quando as pessoas estão iradas, até o respeito perde. Pode ser Deus, pode ser o pai, pode ser a mãe, não é verdade? O texto vai dizer, olha só. Bom, perdi aqui. Mas ele vai dizer, aqui ó: mas o filho mais velho encheu-se de ira, capítulo 28. E negou-se, olha só, olha a ira, irmãos. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Olha o que a ira faz. Ele ficou irado porque Deus estava abençoando o teu irmão. E muitas das vezes, se nós não tomarmos cuidado com os nossos sentimentos, nós também ficamos irados. Por que Deus está fazendo na vida de ciclano e não está fazendo na minha? Por que fulano chegou na igreja agora e está fluindo e está indo, e eu aqui que estou aqui há 20, há 30, 40 anos e nada sai, nada acontece? Aí nós nos esquecemos que nós estamos, mas não estamos muitas das vezes dando valor. Nós estamos como este
filho mais velho, ele não estava dando valor. Na verdade, os dois filhos não deu valor. Só que um se humilhou e voltou. O outro, mesmo com a sua ira, guardando aquela raiva, guardando a raiva do pai. Você já parou para pensar no texto? A raiva que aquele filho estava guardando do próprio pai. Porque quando ele explodiu de uma vez. Quando ele explodiu de uma vez. Então ele estava guardando aquele rancor, aquela raiva. Ele estava se alimentando com aquele rancor. Irmãos, dura coisa é você se alimentar de rancores, de mágoas. Tira isso. Fala, Senhor, me ajuda. Porque nós, irmãos, quando vem para o caminho do Senhor, nós vem cheio de mazelas. Sabe o que é mazelas? É porcaria. A gente quando vem, a gente vem cheio de mazelas. E se a gente não tomar cuidado, você fica anos e anos e anos dentro da igreja, nos caminhos do Senhor, cheio de mazelas na sua vida. O filho mais velho, ele vinha com essas mazelas no seu coração há muitos e muitos anos. A Bíblia não diz quanto tempo, mas a Bíblia diz que ele irou-se, porque ele viu o seu irmão sendo recebido, o seu irmão, a alegria dele era, olha irmão, que perigo. A alegria dele era ele ver o irmão morto. Você para para pensar, tem pessoas que ficam felizes com a desgraça alheia. Isso não é evangelho. Isso não é uma vida com Cristo. Isso não é uma vida nova com Cristo. São sentimentos malignos. E que o nosso Deus venha nos guardar, venha proteger os nossos corações, a nossa mente, para que nós não sejamos de maneira nenhuma nem o filho novo, muito menos o filho mais velho. Que nós venhamos ser cheios de compaixão, como o nosso Jesus, ele foi cheio de compaixão. Ele foi compassivo para com quem perdeu a sua ovelha. Ele foi compassivo para quem perdeu a sua dracma. Ele foi compassivo para quem perdeu a sua gratidão, que foi o filho mais novo. Porém, o filho mais velho ainda está para ser desvendado. Porque o texto termina o pai dizendo a ele: nós tínhamos que comemorar, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Então, que nós possamos, irmãos, cada dia nos aprofundar na palavra de Deus, no Evangelho, porque é a palavra que nos muda, que nos modifica, tira os sentimentos ruins de dentro da gente, porque Jesus não aceita, irmãos. Jesus, ele não aceita que nós tenhamos um coração rancoroso, principalmente no meio da parentela. Olha, irmãos, que tristeza para um pai, aqui representando o reino, mas ao mesmo tempo Jesus usou a família. É uma parábola que Jesus tirou de dentro da família, para mostrar dentro da família o reino do céu. Vamos tomar cuidado na nossa casa, na nossa família, na nossa parentela, né? Nós pregamos família em primeiro lugar. Tem defeito? Glória a Deus pelo defeito. É a sua família. Ame, cuide, porque você vai prestar conta com Deus. Você vai prestar conta com Deus. Eu tenho 3 filhos, nenhum é igual ao outro, graças a Deus, porque se fosse eu não ia aguentar. Um é ciumento demais, o outro é bravo demais, o outro deixa, vai dar tudo certo. E tem hora que a coisa você quer que fica mais nervoso e não fica nervoso e não agita. E resumindo, cada um é
é de um jeito. Eu vou deixar de amar porque são diferentes? Não. Aí é que eu tenho que amar. Porque Jesus não fez cópia. Você sabia que nós não temos cópia? Não existe 2 DNA na face da terra igual. Mas nem os gêmeos univitelino que fala, que é da mesma placenta, o mesmo, não existe. Nem ele tem o mesmo DNA. Cada um de nós fomos feitos exclusivamente diferente um do outro. E tá aí a grande evolução de nós nos entendermos com tantas diferenças que temos. Amém? Deus abençoe a amada igreja. Deus abençoe a família de cada um. Que o Senhor Jesus venha ministrar cada vez mais em vossos corações, em nossos corações, porque nós precisamos. Amém? Deus abençoe os irmãos. Amanhã